mais inteligentes e como a IA pode ajudar nesse processo. Bem-vindo. Vou me encostar aqui que a pena... Só um minutinho que eu já volto. Boa tarde, boa tarde. Aê, tranquilo. Você pode botar mais no canto para eu não ficar na frente dos slides? Obrigado. Pessoal, antes de começar a falar, me permita conhecer um pouco do meu público para eu poder fazer o ajuste da fala. Alguém aqui é estudante universitário? Levanta a mão. Show. Alguém aqui é colega professor? Levanta a mão. Ok. Alguém aqui é entusiasta do uso de IA para qualquer tipo de coisa? Levanta a mão. Alguém aqui tem medo do terrorismo digital, de que a IA vai acabar com o mundo, vai substituir os humanos, vamos ser dispensáveis e vai acabar com a vida? Tá joia, beleza. Quando eu fui convidado... Espera aí, deixa eu fazer uma posição. Quando eu fui convidado para cá, o desafio era tentar conectar aquilo que eu falo em geral, que é o uso de tecnologias digitais na educação, com a proposta geral do evento, que é falar sobre cidades inteligentes. Me permitam só antes, já que eu acredito que aqui não sou conhecido. Alguém aqui já me viu na internet em algum vídeo? Opa, beleza, então... Deixa eu me apresentar rápido. Você me dá esse? Obrigada. Vai ter para pergunta esse aí depois, né? Uhum. Esse aqui parece que está com menos grave, aí minha voz fica mais estourada. Aí dá vontade de falar assim, porque aí fica um pouco mais grave a voz, né? Esse aqui é o @, caso alguém queira trocar umas ideias depois sobre essa fala ou sobre outras falas. Por que é que eu vim parar aqui hoje? Porque há mais de 30 anos eu sou professor. E eu tenho muito orgulho de abrir a boca e dizer professor, porque eu estou muitas outras coisas, mas o que eu sou de fato é professor. Mais ainda porque eu não deveria sê-lo, porque eu sou de uma família de classe média enxerida de interior, ainda bem que eu estou no Nordeste e não preciso explicar o que é enxerido, e só tinha 3 profissões. Como eu sabia fazer conta de cabeça, eu era o professor? Não, eu era o engenheiro. Minha irmã batia a boca na escola, advogada, e a mais nova costurava bonecas, médica cirurgiã. E tudo começou há 32 anos. A partir de 2014, o Google começou a selecionar na América Latina profissionais que usavam as tecnologias do Google para a educação. E aí eu fiz parte da primeira seleção do projeto de Google Innovators em 2014. Me aproximei mais do YouTube porque eu fiz um projeto chamado Física Total. O Física Total já foi por quase uma década a maior comunidade de ensino digital de física do país. E aí eu mudei um pouco o meu projeto para a formação de professores, e aí novos talentos superaram Física Total, como o professor Boaro, que vocês devem conhecer, o professor que é hoje o que está numa ascensão, que é o do Universo Narrado, Felipe Ghisoli, entre outros. Em 2014, porque eu gosto muito de falar e o YouTube acha que algumas pessoas gostam de me ouvir, eu fui escolhido embaixador do YouTube Educação. E o que me deixa mais feliz de toda a trajetória é que em 2017 eu fui escolhido o melhor palestrante do mundo, segundo a minha mãe. E se vocês estão rindo e não aplaudindo é porque vocês não conhecem a minha mãe. Só para vocês terem uma ideia, quando eu era adolescente, sempre que eu ia saindo de casa, a minha mãe dizia: filho, você já colocou perfume? E eu: sim, mãe, coloquei. E dia após dia, sempre: filho, já botou perfume? Todas as vezes eu dizia: sim, mamãe, coloquei. Até que um dia, como todo bom adolescente, eu estourei com minha mãe e disse: mãe, porque toda vez que eu estou saindo, a senhora pergunta se eu já coloquei perfume? Aí ela diz: meu filho, é porque homem feio tem que andar cheiroso. Então, essa é minha mãe. Se ela no dia
que assistiu a minha primeira palestra disse: isso para mim é a mais pura realidade, e foi quando eu virei a chave, consegui chegar onde eu queria. Está aí minha mãezinha segurando a placa dos 100 mil inscritos, primeiro professor de física a receber essa placa no Brasil. Esse é o meu perfil pessoal. O perfil profissional é o Física Total. Caso alguém ainda tenha interesse em física, dá um pulo lá. Falando propriamente do tema da campus, pelo menos o tema transversal, eu queria que vocês respondessem mentalmente. Quando você pensa cidade inteligente, o que é que vem na sua cabeça? Alguma coisa feito aquelas cidades do futuro, tipo Jetsons? Uma cidade cheia de carros elétricos, drones sobrevoando as coisas, robôs, alguma coisa desse tipo? Como seria uma cidade inteligente, totalmente conectada, energia sustentável? O que é que ela seria para ser uma cidade inteligente? Eu não sei se tem algum arquiteto aqui entre vocês, olha aí. Uma cidade Pronto, você falou uma palavra que era o que eu queria escutar. Ela disse, entre outras coisas, que uma cidade inteligente é uma cidade que se comunica, se conecta aos órgãos de gestão dessa cidade e aos cidadãos dessa cidade. Então a inteligência aí é uma inteligência de comunicação. Por exemplo, eu sou de Recife e lá tem uma parte alta que tem muitos morros e que em período de chuva tem risco de desabamento. Então, se a instalação de sensores que antecipam esse problema, se comunicando automaticamente com o gestor de crises, isso pode ser considerado uma inteligência, né? Mas quando a gente fala de cidade inteligente, pode ter coisas mais simples também, como por exemplo, bueiro inteligente. Foi testado já em São Paulo um bueiro, que aqui no canto esquerdo você vê, é um sensor. Esse bueiro é capaz de mandar informações para os responsáveis pela limpeza urbana, de que há um acúmulo de dejetos que pode prejudicar o fluxo de água. Banheiro inteligente. Mentalmente, quando alguém fala, cara, eu tive num banheiro inteligente, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Na minha cabeça, aquelas bacias sanitárias japonesas, né? Que você senta, ele faz massagem, lava você, enxuga você, conversa com você, você se apaixona pela bacia sanitária. E aqui, eu queria falar sobre uma premissa que nem sempre é verdadeira quando a gente fala de soluções inteligentes. Quase sempre a gente associa a solução inteligente a algo sofisticado e altamente tecnológico. Mas eu queria apresentar para vocês o banheiro mais inteligente que eu conheci no Brasil até agora. É o banheiro de um bar chamado Boteco Lugar Nenhum, em Maceió. Depois procurem no Instagram, Boteco Lugar Nenhum. Ele é todo diferentão, é todo cheio de pra que isso. Mas quando eu fui ao banheiro, eu me deparei com essa imagem. Olha o close ali no canto. E aí quando eu saí, porque eu sou curioso, né? Eu procurei o gerente. Aí quem me atendeu foi o dono, Fernando Peron, que entre outras coisas trabalha com criatividade e desenvolvimento de soluções criativas, palestrando para o Sebrae. E eu disse, meu velho, que coisa incrível, uma travezinha de futebol de salão, uma bola e resolvido um dos maiores problemas dos homens, que até foi registrado numa música muito famosa que dizia, pau que nasce torto, nunca se endireita, menina que requebra a mãe.
o fato de ter uma trave e uma bola faz com que a grande maioria dos homens que tem no seu DNA tentar resolver desafios, façam uma coisa que as nossas mulheres pedem em casa todos os dias: acertem o vaso. Na hora que você tenta fazer o gol mirando naquela bola, você deixa de fazer de qualquer jeito e sujar o banheiro. E eu perguntei, cara, e você acompanhou a estatística? Ele disse, cara, inovação que não resolve problema é hobby. Nós temos uma economia de 38% de produto de limpeza no banheiro masculino desde que a gente colocou essa bolinha. Porque 4 em 10 pessoas acertam a mira e não sujam o arredor. O tempo de limpeza dos banheiros, segundo ele, caiu para metade. E ele ainda ganhou de propaganda as pessoas tirando foto e publicando, marcando o bar. Então ele economiza tempo dos funcionários, dinheiro, recurso financeiro e ainda faz mídia espontânea, pegando uma bolinha e uma trave de futebol de salão. Então a gente não precisa, para fazer coisas inteligentes, necessariamente ter alta tecnologia envolvida. A tecnologia de ponta, ela favorece em muitos aspectos, principalmente ao amplificar as potencialidades daquilo que a gente propõe. E aí, pensando sobre isso, eu, quando jovem, era muito leitor de quadrinhos. E aí eu me lembrei dessa história que eu devo ter lido há uns quase 45 anos já. Eu devia ter uns 7, 8 anos quando eu lia Tio Patinhas. E a história do professor Pardal era falando sobre limpeza urbana. Ele andando pela cidade, vendo a sujeira e pensando, poxa vida, a cidade está tão suja, o que é que eu vou fazer? E aí ele tenta criar algo para ajudar, e aí ele cria uma lixeira. São 7 páginas, mas eu peguei as 4 e vou contar a história aqui rapidinho para vocês. Ele chega, vê a sujeira, vai para casa e bola dentro do laboratório dele uma lixeira, que é uma lixeira robótica, que é capaz de conversar e agir sobre os seres humanos. E aí ele chama o prefeito, que no primeiro momento não acredita no funcionamento dela, reclama, mas ele diz, ó, presta atenção, aquele cara ali vai jogar alguma coisa no chão. O cara joga, e a lixeira, com um braço mecânico, pega ele pelo gogó e diz que ele tem que pegar o papel, o cara não gosta, bate na lixeira, resultado, quebra-pau entre a lixeira e o cara. A solução tecnológica teve um problema. E aí logo depois, ele chateado, joga a lixeira fora, e aí passa um menino por ele e diz, meu Deus, tão grande jogando lixo no chão. E aí ele se toca que ele está reproduzindo o modelo que ele estava tentando acabar. E aí ele faz um ajuste, tira o braço mecânico e só reproduz a voz da criança. E toda vez que alguém joga no chão, a lixeira só comunica. Mas rapaz, você é tão grande jogando lixo no chão. E aí o constrangimento, o cara não sabe quem falou, mas pega e bota. E por que que essa em particular eu trouxe? Porque eu poderia trazer outras histórias. Por causa do final, que é exatamente a ponte que eu quero defender hoje aqui. Ele diz, de fato, a educação começa em casa. Educação antes da tecnologia. E aí ele, só para fazer o fechamento, mostra que a casa dele é bagunçada também. Mas é aquela frase em azul que quer, para mim, responder isso aqui: cidades inteligentes ou cidadãos inteligentes? É uma provocação que eu queria fazer para vocês. O que é que vem antes? A gente tem que preparar a cidade para os cidadãos ou preparar os cidadãos para gerirem melhor uma cidade? Quem tem que ser inteligente antes? Eu particularmente acho
que a gente tem que preparar primeiro o cidadão. E eu não conheço nenhum mecanismo mais eficiente de preparo do cidadão que não seja educação. E aí é por isso que me trouxeram para falar aqui, embora eu não seja arquiteto, não seja um especialista em cidades inteligentes, mas nos últimos 32 anos eu tenho tentado dividir um pouco do que eu aprendi com pessoas, para que essas pessoas possam crescer no seu conhecimento e, quem sabe, tomar decisões melhores no futuro. De novo, se você quer responder diferente, esse é meu arroba, então vamos conversar por lá. Hoje em dia, a gente tem vários desafios quando a gente fala de ser professor. Os meus colegas que estão aqui presentes, se eu falar alguma bobagem, por favor, me interrompam e corrijam. Mas principalmente depois da pandemia, em que as telas ganharam uma participação ainda maior na vida das pessoas, criou-se uma cultura de tiktokinização da educação. Tudo tem que ser edutainment, ou seja, edutainment, você tem que entreter para educar. O professor, além de ter um conhecimento sólido dentro das suas ferramentas didáticas, tem que ser agora um tipo de showman. Porque quando alguém vai usar as telas, a atenção é tão... Peraí, só um minuto, que essa tela está feia. Amigo. Não volta não, aqui eu estou apertando no lugar errado. Pronto. Pronto. Quer fazer uma... Opa, aí tudo certo. Por favor, palmas para o profissional. Já já eu vou falar sobre isso, mas a IA não teria essa ideia, tá? Então, aqueles que trabalham como máquina se preocupem com a IA, mas aqueles que trabalham desse jeito, se aperrei não, a gente ainda está vencendo. Mas vamos lá. A gente vive um mundo de hiperestímulo. O tempo todo a gente é superestimulado. Se você não faz com que seu celular desative as notificações, você pode receber até 1000 notificações por dia, dependendo da quantidade de aplicativos, como Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp. Quando eu viajo, por exemplo, eu deixo o celular na função avião, e numa viagem de 3, 4 horas, quando eu abro, tem 500, 600 mensagens. Que, se você estiver em algum grupo comigo e quiser falar comigo, por favor, bote meu arroba antes, porque quando eu vejo 100 mensagens no grupo, eu nem paro para ler. Se eu não tiver marcado, eu nem paro para ler. Mas existe aquela expressão FOMO, né, que na tradução é o medo de você perder alguma coisa. Fica todo mundo aflito e ansioso. Será que essa conversa é importante? 99% não é. E aquele 1% às vezes não é importante para você. E aí isso gera uma ansiedade, porque as empresas, desde que começaram a estudar neurociência aplicada ao marketing, e aí quem tiver interesse de conhecer coisas nessa área, recomendo um excepcional livro de Daniel Kahneman, que foi Prêmio Nobel de Economia, chamado Rápido e Devagar, falando sobre mecanismos do funcionamento e da tomada de decisões do cérebro. Eu nem trouxe esse livro para falar, mas é um livro bem bacana. Mas todo mundo hoje vive hiperestimulado. E o que acontece é que isso gera um estresse e ansiedade, porque o seu corpo começa a ficar se preparando para vibrar em algum momento o celular e você pensar que é algo importante. E quando você pega e começa a scrollar aquelas redes infinitas, você começa a alimentar dopamina rápida no cérebro. Provavelmente nunca se falou tanto de um neurotransmissor de 5 anos para cá. A pessoa que trabalha fazendo faxina na minha casa, que é uma pessoa de origem muito simples,
uma profissional incrível, mas que não teve oportunidade de muito estudo, dia desse estava perguntando para mim: ô professor, o senhor que gosta muito de ler, tem como o senhor me explicar rapidinho o que é dopamina, que a minha filha me perguntou? E eu disse: caramba, que legal, chegou na filha da pessoa que faz faxina na minha casa. E aí, se você quiser entender um pouco mais do funcionamento do cérebro ligado à dopamina e como é que o pessoal manipula a gente, 2 excelentes livros são Dopamina, Molécula do Prazer, e o mais que famoso Nação Dopamina. Para quem trabalha com adolescentes, para quem é pai de criança ou de adolescente, para quem conhece adolescente, e para quem assistiu a série Adolescência da Netflix, leia esse livro, bem curtinho, bem simples, A Geração do Quarto. Falando como antigamente, na minha geração, nossos pais brigavam para que a gente não ficasse tanto tempo na rua. Quantas vezes eu levei carão da minha mãe para entrar que já estava escurecendo e tomar banho, que eu já estava com aquela linha de grude no pescoço de tanto correr atrás de bola e de outras coisas na rua, né? Quantas vezes eu cheguei com o dedo estourado jogando bola no calçamento, errava a bola, chutava uma quina de pedra, né? Quem já jogou bola sabe o que é que a gente está falando. E os riscos estavam na rua, estar em casa era estar protegido. Hã? Brincando com areia? Com aranha? Areia. Com areia eu peguei escabiose, eu não sei se você lembra, bicho geográfico. Eu era jogador e ficava no gol, e cada vez que eu pulava caía num cocô de cachorro, e aí foi um monte de trilha. Usava permanganato de potássio, quando batia os bichos começavam a se mexer dentro da gente, era triste. Bicho geográfico, Ave Maria. Aí eu fui para a linha depois disso. Mas aqui agora é o contrário, porque quando você vai para o quarto, você abre a tela, e quando você abre a tela, você traz tudo do mundo para dentro do quarto. Você é inserido em universos que, na maioria das vezes, quando a gente fala de criança e adolescente, não há preparo para isso. Antigamente, eu era comparado na escola com os melhores alunos da escola, no futebol com os melhores jogadores da minha rua. Hoje, qualquer pessoa é comparado com o melhor jogador do mundo, com o melhor profissional do mundo, com o melhor estudante do mundo. Nossa, eu fazia conta de cabeça e meu pai me exibia para os amigos. E eu achava o máximo, porque depois ele me dava sanduíche misto com guaraná. Hoje eu viveria deprimido, porque hoje tem os meninos gênios do Luciano Huck. E o que eu fazia não está nem perto do que aqueles caras fazem. Eles soletram de trás para frente mais rápido do que eu faço normal. Eles decoram a sequência de 52 cartas do baralho, que só para vocês terem uma ideia, se você pegar um baralho virgem agora e fizer qualquer traço nele, é muito, muito provável que aquele sequenciamento de cartas seja o único feito na história da humanidade até hoje. O número de combinações de sequência de um baralho de 52 cartas passa da casa dos 8 milhões de centilhões de possibilidades. A chance de você reproduzir duas é praticamente zero. E aquele povo decora 52 cartas na sequência. O máximo que eu treinei meu cérebro foi para memorizar a sequência do número de telefone da menina que eu estava paquerando, para poder não errar quando eu fosse ligar. Ó, ela sorriu ali, hein, mãe? Ela sorriu. E esse livro, que é um pouco mais denso, mas que eu recomendo que educadores conheçam. Esse livro foi escrito pelo ex-ministro da Educação da França. Eu não sei os colegas professores, mas uma das coisas, quando eu vou escolher um livro, eu vou sempre nas referências bibliográficas para dar uma olhada. Esse livro tem mais de 3.000 referências bibliográficas. Tem pouca tese de doutorado com tanta referência como tem de livro, de artigo, de reportagem, de vídeo do YouTube, como esse livro aí. E aqui ele fala uma coisa que é muito
crítica. Provavelmente a geração dos meus filhos, a geração Z Alpha, vai ser, desde que se estuda isso, a primeira geração onde o coeficiente intelectual é menor nos filhos do que nos pais. A gente está cada vez mais terceirizando aprendizados e competências para as máquinas. Eu sabia dezenas de números telefônicos memorizados. Ô Ives, mas você não falou que era só o telefone da menina que tu estava paquerando? É, mas como eu era feio, eu tinha que paquerar muitas, para estatisticamente eu ter alguma chance. Então eu treinei o cérebro para poder memorizar muitos números de telefone. Hoje eu sei o meu e o da minha esposa, porque se eu não souber o dela de memória, ela briga comigo, senão eu saberia só o meu. E o meu só tem 8 e 1, é 8118881. Tá, Ives, e aí? Estou diante de uma geração cada vez com menos potencial de concentração, cada vez mais dispersa, e não só são os jovens. Quem aqui consome Netflix? Vocês perceberam o que aconteceu com as aberturas das séries? Há 5 anos, a maioria das aberturas tinha entre 30 segundos e 1 minuto, e ela sempre contava uma história gráfica da história da série. Ela dava spoilers em forma de figuras, para quem era atento e descobrindo ao longo do seriado o que é que aquilo ali tem a ver. Eu me lembro de uma série chamada 13 Razões Para, né? Em que cada episódio tinha uma fita, né? De uma menina que se suicidou e deixou fitas, e tinha sempre um elemento no meio da bagunça que tinha a ver com aquela fita, que você só percebia quando você assistia ao episódio. Aí depois de um tempo, eu não sei se vocês perceberam, os episódios começaram a aparecer com um botão: pular a abertura. Porque depois de passar mais de 1 hora escolhendo o que você ia assistir, você não tinha mais paciência de passar 30 segundos assistindo a abertura. Hoje, a maioria das séries é assim: tudum, nome da série, começa. Muitas séries fazem o que a gente chama em produção de conteúdo digital hook, que é o impacto inicial para preparar a sua audiência e criar expectativa. Quem era muito bom em fazer isso eram os filmes do 007. Quando começava o filme já tinha uma coisa de ação extrema, um negócio completamente absurdo, que prendia você por 2 ou 3 minutos para introduzir o filme. Aí enquanto você respirava daquela cena, apareciam os créditos do início do filme. As pessoas estão aflitas, e aí comunicação assertiva é uma forma que você tem de chegar até as pessoas. Ives, e como é que IA entra nessa história? Para os entusiastas de IA, eu vou falar aqui das chamadas IAs generativas. Eu vou explicar como é que uma IA generativa funciona, fazendo um teste mental com vocês. Eu vou dizer uma frase e você vai dizer as próximas 3 palavras quando eu parar. Tudo bem? Não vai falar não, vai só pensar. Eu vou dizer aqui uma frase que você não sabe qual é, e quando eu parar, você mentalmente completa com mais 3 palavras. Podemos fazer isso? Deixa eu pensar aqui.
A Pantera Cor-de-Rosa está tirando minha concentração, eu não estou conseguindo pensar na música. Mas vamos lá. E nessa loucura de dizer que não te amo, quem completou com vou negando as aparências? Pronto. O pessoal mais jovem não tem a menor ideia, né? Eita, novinha ali. É porque a de cá balançou a cabeça com assim. Pessoal, isso é uma música. E aí, quando eu digo a música, para quem tem o contexto, automaticamente completa. E nessa loucura de dizer que não te amo, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. E aí, o que é isso? Na hora que eu começo a frase, para quem já experienciou essa música várias vezes, automaticamente, para essas pessoas, as próximas palavras que fazem mais sentido são o verso seguinte. Se eu pedisse para vocês completarem, ouviram do Ipiranga, aí a grande maioria aqui vai dizer as margens plácidas. Mas por que não ouviram do Ipiranga que ia ter festa hoje à noite? Poderia se ouvir isso também, mas é mais provável que a gente esteja falando sobre a letra do hino nacional e é mais provável que as próximas palavras que façam sentido sejam as margens plácidas. Então, isso é o que uma IA generativa faz. Estatisticamente, a partir de uma base de dados gigantesca, prevê qual a palavra que segue a última que você escreveu numa resposta coerente. Se a gente quiser pensar como física, imagine que tem várias cordas me amarrando e vocês estão segurando essas cordas. Eu sou uma próxima palavra. Cada um de vocês é um contexto, ou o que a gente chama de token. E aí, quando é digitada essa palavra, vocês começam a fazer tração para me puxar com as cordas. E aí, aqueles que puxam mais forte, estatisticamente, são as respostas melhores para a próxima palavra. E a próxima palavra está amarrada a um monte de gente que puxa, e ele vai construindo, sem sequer saber o que ele está escrevendo, porque a IA não é consciente. Ela é uma máquina estatística de escolher palavras e converter palavras em pixels, em movimento, em frequências, mas ela é uma máquina estatística. Mas uma pergunta sempre que a gente vai começar a falar de IA é: tem tanta IA para a gente escolher, como é que a gente escolhe? E aí eu me lembro de uma música do Titãs que você com certeza não vai lembrar. De repente você já escutou sua mãe falando, que tinha um pedaço que dizia assim: a melhor banda de todos os tempos da última semana. A melhor banda de todos os tempos da última semana. Todo dia que você abre, para quem gosta de pesquisar sobre IA, a melhor IA do mundo acabou de ser lançada, a IA que barrou a IA anterior. Todo dia tem IA. Só para vocês terem uma ideia, não sei quantos de vocês conhecem o There is an AI for that. Existe uma IA para isso. Isso é um site que é um compilador de IAs. Quem ainda não conhece, por favor, conheçam. Presta atenção num detalhe. Tem 35.472 ferramentas de IA catalogadas. Mentira. Porque isso aqui é da palestra que eu dei há 1 mês e meio atrás. E aí eu não atualizei porque eu queria que alguém digitasse aí no Google, por favor. T-A-A-F-T. T-A-A-F-T. Clica para mim, por favor. Aí vai aparecer essa tela aqui. Olha para mim e diz se atualizou em 6 semanas.
Quantas? 42. Passou de 35 mil há 6 semanas para 42 mil. São mais de 1.000 novas ferramentas de IA, em média, por semana, nas últimas 6 semanas. Para quem produz conteúdo de IA, isso aqui é ouro. Porque cada uma dessa vira um vídeo curto para você botar no Stories, para botar no Short Videos, botar no TikTok. Ou seja, é conteúdo infinito. Porque você não consegue em uma semana fazer 1.000 vídeos. Mas se você quiser fazer 3, 4 por dia, depois me manda 10% da comissão do que vocês ganharem com isso, tá bom? Então a minha proposta para vocês aqui é a seguinte: o problema não é a tecnologia, o problema é metodologia. É como você vai criar um processo para usar essas ferramentas ou aquelas ferramentas que você se propõe a usar, porque eu uso 3 na grande maioria das coisas, 4 vezes em quando, né? Principalmente agora que você pode fazer os chamados assistentes de IA. Eu tenho um no GPT, eu tenho um dos GPTs que chama Fofocas da Física. Uma vez por semana, na segunda-feira de manhã, ele varreu as notícias que eu cadastrei lá para ele procurar sobre física, e aí ele cria um áudio de 1 minuto para mim. E aí, Ives, essa última semana foi bem movimentada, aconteceu isso em tal lugar, aquilo em tal outro, ficou sabendo de tal coisa, tal. Aí quando termina, aí eu digo, fale mais sobre tal coisa, né? Bem recentemente, houve a escolha dos premiados do Nobel. Então, ele mandou eu pedir Nobel, aí ele relatou, falou sobre o trabalho, sobre os pesquisadores, deu fonte de referência, e aí eu fiz uma postagem no Instagram sobre isso. Ele filtra para mim, e toda semana ele me manda alguma coisa. Se você trabalha com qualquer coisa que seja e quiser fazer um assistente desse, você pode ter o resumão da semana, toda semana, para você escolher o que é que você quer aprofundar. E aí, muito provavelmente, esse é o momento que é a parte transformadora da palestra de hoje. Tudo que eu falei até agora foi preparando para falar sobre isso. A mente humana e as inteligências artificiais generativas, elas têm input, que é o que entra, e output, que é o que sai. E não é tão diferente a forma como esses mecanismos aprendem, o biológico e o artificial. De forma resumida, sintética, mas suficiente para a gente entender, o cérebro humano, ele trabalha com aquilo que você tem de memória, que a gente chama de repertório. É por isso que para ela fez sentido a frase e para ela ali não fez, porque não fazia parte do repertório dela a música, fazia dela. E é aí que é bacana quem gosta de ler e faz isso com frequência, não terceiriza para a IA ler por vocês, porque você aumenta seu repertório. Inclusive, é interessante quando você lê coisas que não tem a ver com o seu core business, com aquela coisa principal, porque aí você consegue ter vários olhares que enriquecem, e aí você tem o que a gente chama de conhecimento nexalista, que é o conhecimento em T, em que você sabe pouco de muitas coisas, mas sabe muito de poucas coisas, e você faz uma conexão, e aí você cria, ao invés de um T, um I. Oi, bati aqui o dedo. Você cria um triângulo de cabeça para baixo, conectando as muitas coisas que você sabe pouco com aquilo que você sabe muito. E às vezes essas conexões permitem o que a gente chama de criatividade, que eu muitas vezes prefiro usar o que o meu Murilo Gun fala, que é a combinatividade.
Quanto mais repertório você tem, mais chance de você combinar coisas diferentes para trazer soluções. Tem uma frase atribuída a Isaac Newton que é: só vi mais longe porque me ergui sobre ombros de gigantes. Newton provavelmente era autista de nível 1 ou até 2, antissocial e de altas habilidades. Dizem que aos 23 anos ele já tinha lido todos os livros de matemática publicados em língua inglesa na Inglaterra. E aí, como ele já tinha lido tudo que existia na época, ele tinha uma visão super ampla, ele olhando de cima com a chamada visão de drone, olhando as coisas por cima, ele começou a catar isso com aquilo e teve várias ideias bacanas. Mas há quem diga que o cálculo foi Leibniz quem desenvolveu. Ele só ganhou mais méritos que Leibniz porque ele era mais influente. Então, memória. E a segunda coisa que faz a gente aprender, contexto. E nem sempre o que eu vou dizer agora é bem recebido. Mas me perdoem aqueles que não acreditam nisso. Mas viva Paulo Freire. A gente aprende melhor se a gente é estimulado dentro de uma base de conhecimento prévia que a gente tenha. Contexto ajuda na aprendizagem. Quer saber qual é a mais alta tecnologia hoje que o Google usa para ensinar as pessoas digitalmente? Notebook LM. Para quem não conhece ainda, Notebook LM. LM é de Larger Model. Você vai lá e entope ele com até 10 mil documentos, artigos, vídeos, áudios, o que você quiser. Criou um contexto. E aí, a partir desse contexto, você pede para ele criar rotinas de estudo, podcasts, prompts para fazer vídeos. Ele cria, por exemplo, se você quiser, você entra no meu canal de física, aí pega lá a minha playlist. A minha mais extensa playlist tem 83 vídeos sobre mecânica para o Enem. Você bota os 83 links, dá quase 50 horas de aula. Pede para ele ler aquilo ali, escutar aquilo ali e resumir. E ele cria mapa de estudo, resumo em áudio, orientação para estudar, cria quiz e cria como se fosse eu fazendo para você. E está de graça, Notebook LM. Notebook LM é aprendizado por repertório e contexto. Paulo, total. E o output? O output pode ser um output padrão. Você combina aquelas coisas e cria uma rede de padrão lógico e dá a resposta. Isso serve para a máquina e também serve para a gente. A partir das suas experiências e do contexto, por exemplo, você um dia foi fazer ovos utilizando um garfo metálico. E aí mexeu um pouco o ovo, deixou o garfo encostado na frigideira enquanto ela estava na chama e foi pegar algum tempero e quando voltou que foi pegar o garfo, descobriu que metais propagam calor com muita eficiência e queimou a ponta dos dedos. E aí aquilo ali cria uma memória. Aí, de repente, você está num outro dia na casa de alguém e diz, eu fiz uns ovos ali, enquanto eu pego a mesa, pega ali a frigideira, aí você vê a frigideira e um garfo lá. Mesmo que não seja o mesmo garfo, dentro daquele contexto, você junta Lé com Cré, né? Tique e toque no juízo, diz, opa, aqui eu não pego não, e aí pega. Essa seria uma resposta padrão. É isso que a máquina vai fazer. Estatisticamente, te dá a melhor resposta padrão. E por que é que eu acho que a gente, ser humano, ainda não precisa ter esse terror todo? Pelo menos aqueles que vão concordar comigo na forma de pensar.
com vocês uma história sobre dados, uma história real. Eu conheci uma garota, 14 anos mais nova que eu. Calma, eu tinha 35 anos, ela tinha 21, ela já era adulta. E querendo ser um bom moço, eu fui até a casa dela conhecer a mãe antes de sair com ela. Pedi a aprovação da mãe, porque eu entendia que por eu ser mais velho, a mãe podia estar receosa e tal. E aí eu fui, nós conversamos longamente, e a tese da mãe dela é: você não vai ser bom para minha filha, porque você já teve vários relacionamentos que não chegaram ao casamento. Então você vai fazer mal à minha filha, como fez para as outras mulheres. Ela assumiu que porque eu não casei, eu fui um cara ruim. E eu defendendo o tempo todo que não é porque eu sou ruim, nem porque a outra pessoa é ruim, é porque simplesmente não deu certo. E aí, conversa vai, conversa vem, eu usei um argumento que foi: Dona Maria, eu sou uma pessoa de sorte, mas tanta sorte, que mesmo em todos os relacionamentos que deram errados, eu saí do relacionamento melhor do que entrei. E a minha parceira também. Conversinha bonitinha, né? Só que a única palavra que ela escutou de tudo que eu disse foi sorte. Tinha um dado em cima da mesa, isso aconteceu, isso é real. Ela pegou o dado e disse: você não é um rapaz de sorte? Prove para mim, jogue aí e tire 6. Aí na minha cabeça, deu aquela tela azul, e eu pensei, não falei, mas disse: Dona Maria, apostando a sua filha no bozó. Só que eu sabia fazer conta de cabeça, eu só tinha uma chance em 6, eu não podia depender exclusivamente de sorte, mas o que ela estava me pedindo era sorte. Se fosse hoje, eu ia pedir para ir no banheiro, ia perguntar para o GPT, GPT me ajuda. Aí eu não fui ao banheiro, mas eu fiz a pergunta para o GPT. Fui convidado a arremessar um dado não viciado uma única vez e tirar 6. Como é que você consegue me ajudar a melhorar minhas chances? Aí ó ele: boa, um desafio, sorte pura. Boa para quem, cara pálida? E aí ele disse: num dado honesto de 6 faces, a chance de tirar 6 em um único lançamento é aproximadamente 16,67. Resposta padrão, lógica. Agora vem a parte divertida. Não tem como melhorar suas chances. Que beleza. Aí ele diz: mas se o desafio não proíbe criatividade, aí eu disse: opa, criatividade é bom. Ou interpretação criativa das regras, entre aspas, talvez dê para pensar fora da caixa. Eu não sei vocês, mas essa expressão para mim é tão batida. Toda vez que eu penso pensar fora da caixa, eu imagino o pensador sentado do lado de fora da Caixa Econômica Federal: como é que eu vou pagar esse boleto desse mês? Mas vai lá, ChatGPT, me ajuda. Aí ele propôs dicas e jeitinhos. Primeira proposta: negociar mais tentativas. Com 3, sua chance aumenta para 42. Ainda assim, é menos de metade. Aí ele disse: um dado especial de apresentação, grande e colorido, para impressionar e distrair a plateia. Ou seja, ele colocou para ser desonesto: joga, dá um chute para poder cair do jeito que você quer. Ou ainda, tentar influenciar o dado, aquecer a mão, dar sopro da sorte, fazer dança dos 6. Mas saiba, nada disso realmente aumenta a sua chance de tirar 6. Boa sorte. ChatGPT 5 mandou o famoso te vira boy. Eu não tinha ChatGPT, e talvez por não ter ChatGPT, meu cérebro começou a fritar. Repertório, 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 repertório. Eu tinha um contexto, situação, problema, repertório, repertório, repertório. Opa! Conecta repertório com a realidade do problema e traça uma solução possível. Eu usei a técnica João Kleber: perdido por 1, perdido por 1000,
puta que pariu. Ele disse, eita, desculpa, tem uma menor aqui, foi mal o pessoal aí da internet. Eu disse, Dona Maria, para mostrar à senhora que eu sou uma pessoa de sorte, mas que não sou sozinho, que em dupla, eu e minha parceira temos sorte igual, eu proponho outro desafio. Eu vou jogar o dado, mas eu quero somar a face de cima e a face de baixo, representando o casal. Fecha o ouvido, ó a malícia, um por cima do outro. Representando o casal. E se der 7, que é mais do que 6, aí a senhora libera sua filha para sair comigo. Aí ela olhou para minha cara descrente. Eu peguei o dado, fiz a dança do 6, soprei, pedi para a galega soprar, joguei e deu 2. Se eu dependesse do 6, estava lascado. Mas eu ainda tinha uma esperança. E a Dona Maria José já deu um sorriso de canto a outro da boca. Só que eu fui com aquela mão trêmula e quando eu virei, qual era o valor que estava do outro lado? 5. Porque num dado não viciado, o lado 2 é o oposto de 5, a soma dá 7. O lado 3 é o oposto do 4, a soma dá 7. O lado 1 é o oposto do 6, a soma dá 7. Levanta a mão quem não sabia disso até esse momento. Podia ter pego a filha de geral. Quando é que um estudante do Farias Brito, da turma especial do ITA, que estava estudando análise combinatória e probabilidade, resolvendo uma prova de matemática, onde a informação, a soma das faces opostas dá 7, achou na vida dele que isso ia resolver um problema futuro no relacionamento. Esse repertório sozinho não fez nada. Esse repertório ajustado ao contexto, criando uma narrativa, porque não foi só, não, eu quero de cima de baixo dá 7. Eu mais sua filha juntos temos mais sorte que eu sozinho, por isso, ou seja, criei aquela historinha bonitinha, e o que pareceu ser muito mais difícil, na verdade era uma aposta ganha o tempo todo. Porque o cérebro digital tem resposta padrão. O ser humano também, mas o ser humano tem um superpoder: imponderabilidade. Nós somos imponderáveis. E aí, sabe o que é que me vem imediatamente à cabeça quando eu conto uma história como essa? Chupa, chat GPT! Uma última provocação. Num tempo onde as respostas são cada vez mais fáceis de encontrar, será que não está na hora da gente começar a ensinar a fazer perguntas melhores? Muito obrigado. Fez sentido? Fez sentido? Eu acho que eu estourei o tempo. Alguém levantou 5 minutos. Eu tenho uma pergunta. Alguém quer fazer uma pergunta rapidinho? Microfone para pergunta. Levantaram ali, ó. Perguntas e respostas. Quem levantou a mão? Ali, ó, boné verde. Por favor, seu nome antes da pergunta, tá? Quiser levantar para todo mundo te ver e aparecer ali na câmera. Tranquilo. Boa noite. Professor, muito obrigado. Gostei bastante da palestra, inclusive. Professor, o senhor comentou sobre, no começo, a questão de que a geração mais nova tem uma alta probabilidade de ser, não sei se é menos intelectualmente, em termos de pensamento, né, em termos menos intelectual talvez do que a atual, etc. Não sei se também seria exatamente isso que eu entendi. Mas se a gente voltar no tempo, desde a época em que não existia escrita, não existia imprensa, não existia Revolução Industrial,
não tinha ocorrido ainda, até como os novos últimos avanços, também provavelmente deveria ter existido esse mesmo medo. Então, se não existia escrita, então só quem tinha o conhecimento, quem tinha memorizado, era quem conseguiria reproduzir, com a escrita ficou mais fácil e tal. A gente está nesse momento que realmente existe um certo pânico por alguns grupos, ou medo do que é que vai acontecer no futuro, já que estamos utilizando a inteligência artificial para muita coisa, às vezes muito mais do que deveria. No final você fala sobre fazer novas perguntas, ou melhor, né, de ensinar a fazer melhores perguntas. Qual seria, na sua opinião, talvez o que deveria ser feito, né, para evitar esse medo, né, para evitar esses problemas que poderiam acontecer, já que talvez a gente ainda não saiba utilizar da inteligência como resultado da inteligência artificial hoje. Ou seja, será que de repente a gente ainda só não sabe como que deveríamos lidar com a inteligência artificial? Né? Essa, na verdade, é a minha dúvida. Pergunta interessantíssima, importante, obrigado por ela. Eu só não ouvi teu nome. Adson. Adson, talvez eu não tenha deixado claro quando eu falei, eu tenha escapado quando eu falei, mas eu quando falei isso, talvez nós tenhamos hoje a primeira geração desde que se estuda isso. Então, eu entendi que você remetesse para um passado pré-escrita, mas essas pesquisas que acompanham o desenvolvimento, elas não devem ter nem 100 anos. Então, a gente está falando talvez de 4 ou 5 gerações pesquisadas. Quando a gente vai mais para trás, a gente tem uma época de tradição oral, né? Inclusive, quando você estuda filosofia, tem lá os pré-socráticos, e aquela época ali antes de Sócrates é uma época de transmissão oral de conhecimento, né? Tanto que tudo que a gente sabe sobre Sócrates foi Platão quem disse, que era discípulo de Sócrates. Antes da escrita, a gente tinha representações que aconteciam, gráficas de algumas histórias, inclusive uma coisa interessante que eu não sei se vocês já associaram. Em geral, crianças pequenas, quando elas aprendem a manipular giz, lápis, elas gostam de escrever na parede. E aí, isso faz algumas pessoas suporem que lá atrás, os adultos pré-históricos tinham a cognição das crianças de hoje. Por isso a comunicação era riscando parede, por exemplo, né? Mas a tradição era de pai para filho, era geracional. Nas rodas de conversa, os contadores de história criavam os mitos para falar, às vezes, conceitos morais, falar sobre ética, né? E se transmitia, e a cada nova geração, o acúmulo de experiências para além do seu antecessor fazia que houvesse um acréscimo, um incremento. O grande problema que se vive hoje, pelo menos do que os estudiosos defendem, é que hoje a gente está terceirizando o aprendizado. Hoje existe uma grande preocupação em trabalhos, porque, por exemplo, você passa um trabalho para um estudante, mesmo em nível de graduação e pós-graduação, o cara joga para o ChatGPT e sequer lê o que o ChatGPT devolveu. Porque ele poderia parametrizar, pedir ali um kickoff, um início das coisas e começar a escrever sobre, mas não, do jeito que está lá, pega, entrega, e se você pedir para ele explicar, é feito autor de livro que tem ghostwriter. Se ele não lê o livro dele, se alguém perguntar sobre o próprio livro, ele não sabe falar. Então, por isso, essa terceirização é preocupante, porque você está cada vez diminuindo o esforço, e o esforço consolida conhecimento. Então, o que é que eu proponho? Eu não tive filhos, mas eu criei 3 sobrinhas durante 10 anos. E uma das coisas que me ajudou até chegar até aqui é o fato de que ao longo da minha vida adolescente a adulta, eu li pelo menos 50 a 60 livros por ano. Só em casa hoje eu tenho mais de 1000 livros num quarto de leitura. E o que é que eu fazia na minha casa? Eu lia sempre de forma que elas me vissem lendo. Tinha livro em todos os cômodos da casa, exceto a cozinha, mas tinha no banheiro, na sala. O lugar onde mais tinha livro fora a minha casa
era no móvel da televisão. Embaixo da televisão tinha cerca de 200 livros, porque não tinha televisão no quarto, porque assistir televisão na minha casa era um ato comunitário. Não tinha TV na casa, ninguém se trancava na casa. E aí ela, olhando para a TV, tinha 200 títulos de livro embaixo. Então, se eu puder dar uma dica, não terceirize o aprendizado. Não fuja do tédio. Não fuja do esforço. Porque do mesmo jeito que é o estresse muscular que faz o teu braço ser mais forte que o meu, é o estresse mental que torna as pessoas mais preparadas para as coisas. Não sei se faz sentido para você. Tem uma programação e tem gente para subir no palco super interessante. Agora é a Débora Galofalo, que vai trazer uma experiência massa. Ela foi uma das 10 escolhidas para o Prize de Educação Mundial. Conheço ela lá de São Paulo, mas se alguém quiser trocar uma figurinha além do Instagram, eu vou ficar aqui do lado e aí a gente pode falar mais, tá bom? Muito obrigado a Campus Party pela confiança, muito obrigado a vocês pelo tempo. Valeu, pessoal da internet, fui! Trabalhamos conectados